Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam saudáveis e que estejam preparados aí para mais uma aula. Espero também que tenham assistido um episódio anterior feito pela professora Andressa, que fala um pouquinho sobre educação e o papel da educação na transformação. Eu também espero que vejam o próximo episódio que vai ser feito pelo professor Marco, falando um pouquinho sobre a política e o papel da política também na transformação e na reprodução social. O meu papel agora é falar para vocês um pouquinho sobre o trabalho. Como é que o trabalho, essa coisa que faz parte da vida de todo mundo, o emprego, as coisas que nós somos capazes de fazer com a nossa capacidade física, com a nossa cabeça, com a nossa cultura e para transformar a sociedade, para transformar a natureza, e como é que essas coisas influenciam para a gente continuar vivendo as mesmas coisas ou para que a gente possa viver coisas novas na sociedade, beleza? Então, o objetivo aqui hoje é receber vocês para falar um pouquinho sobre esse tema. Esse tema vai ser desdobrado nessas três partes. Nós esperamos que vocês assistam as três e que vocês se interessem por fazer uma das atividades que a gente vai estar deixando disponível. Então, para cada parte desse bloco de atividades, que é o vídeo da professora Andressa, o meu vídeo, o vídeo do professor Marco, a gente vai gerar uma atividade, a gente deseja do fundo do coração que vocês gostem, que vocês queiram fazer e que vocês aproveitem ao máximo. Beleza? Vamos lá, eu vou apresentar então aqui para vocês uma, uma tela que fala um pouquinho sobre o papel do trabalho na vida da sociedade e como o trabalho pode ajudar a gente a ou fazer com que o passado permaneça ou ir em busca do futuro e do novo, tá bom? Então, espero que vocês gostem. Uma guia. Saiu aí? Sim. Então vamos lá. Bom, quando a gente fala em trabalho na sociologia, a gente está normalmente se referindo à sociologia do trabalho. Então é um campo, a sociologia é uma ciência muito ampla, muito vasta, cheia de campos do conhecimento, campos de pesquisa, muitos objetos que a gente vai a fundo dentro da nossa disciplina. E as ciências sociais, de modo geral, se ocupam de áreas como a religião, como o trabalho, a economia, a política, os movimentos, o meio ambiente, a cultura. E o trabalho é um dos pilares das sociedades, sempre foi assim. E claro, hoje vivemos uma sociedade bem específica e eu acho que é sobre isso um pouquinho que eu queria falar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente fala é que a sociologia do trabalho é essa área dentro da sociologia que busca compreender como que ao longo do tempo, ao longo da história dos homens, dos seres humanos, das culturas, nós estabelecemos relações e formas de trabalho para lidar com as tecnologias e com as condições materiais que a gente vivia. Então, desde o artesanato, passando pela servidão, passando pela modo de cultivo oriental, passando pelo campesinato, passando pela o período de acumulação primitiva do capital, que foi um pouquinho foi concomitante ao mercantilismo, às grandes navegações, onde alguns grandes proprietários burgueses começaram a acumular propriedades, gado, bichos, peles, tronos, joias e tudo isso, que a gente tem o trabalho sempre estruturando a nossa sociedade. Então, a sociologia do trabalho, como a sociologia sempre se preocupa em estudar as relações entre indivíduo e sociedade, se preocupa em estudar como que os indivíduos trabalham para formar sociedades e vice-versa. Tá bom? Então, ao longo do tempo, nós experimentamos, enquanto sociedade, diversas maneiras de trabalho. Já falei algumas europeias, vou falar algumas sul-americanas. Trabalhos que cultivam e cultuam a floresta e que fazem da floresta seu grande laboratório de engenharia, seu grande laboratório de ciência. E a gente teve também aqui culturas afro, e o Brasil tem uma história muito interessante com a questão do trabalho,
porque o trabalho no Brasil sempre aglutinou uma série de questões que são fundamentais para a gente entender a nossa sociedade, e é por isso que eu gosto de falar tanto sobre esse tema. E aí, qual é o desafio, então, quando a gente fala de trabalho nessa aula de hoje? Para não ficar muito complexo, para não ir muito além. A primeira coisa que a gente quer fazer, a coisa mais importante, é procurar entender o trabalho em relação ao tempo que a gente vive hoje. O que é falar em trabalho hoje? Quando o Jornal Nacional, sei lá, o Jornal da Band, o Jornal da Record, o YouTube, um blog, um canal que você segue, está falando sobre trabalho, sobre o que ele está falando de fato. Por que é importante falar do trabalho? Por que o trabalho é tão importante nas nossas vidas? Por que o trabalho é tão importante na vida dos meus pais? Beleza? Então, acho que o importante é a gente entender o trabalho em relação ao nosso tempo. Essa palavrinha contemporaneidade, se você não está entendendo, volta lá, busca o nosso material, busca no site do Chicão, tente ver os vídeos anteriores, tente ver os materiais que estão na plataforma, que a gente já falou um pouquinho sobre contemporaneidade. Mas, basicamente, em cada época da história teve uma contemporaneidade. E essa contemporaneidade que estamos vivendo hoje, ela é resultado do desenvolvimento do capitalismo. Beleza? Então, resumindo, né, de forma bem brusca, tudo que a gente vive hoje surgiu desse mundo moderno, globalizado, capitalista e industrial. Beleza? Então, o que é trabalho, no fim das contas? Como é que a gente começa falando sobre isso? Trabalho, olha lá, no dicionário tem uma definição de trabalho, é o conjunto de atividades produtivas ou criativas. Então, nós, seres humanos, somos capazes de transformar o mundo, a natureza e de trabalhar. Beleza? Tem uma definição da Wikipédia ali também, que a Wikipédia é legal, né? A Wikipédia simplifica para a gente poder ir atrás depois de complexificar. O trabalho é fator de produção mais importante e, usualmente, os economistas medem o trabalho em termos de horas dedicadas. Então, o trabalho é tão importante, mas tão importante para uma sociedade, que existe uma área da ciência dedicada ao estudo do trabalho, como a economia, como a sociologia, a filosofia e tantas outras. Beleza? E aí eu gostei muito dessa definição aí que está embaixo. Ó. O trabalho é uma atividade humanizadora e integra o quadro que constitui o Homo Faber, o homem fabricante. A gente vai questionar um pouquinho essa frase, porque é como se essa frase dissesse que o nosso trabalho é capaz de fabricar as coisas. E aí, então, vamos pontuar o seguinte: trabalho, antes de mais nada, ele é uma ação individual. Então, nós somos capazes de trabalhar, cada um de nós, com suas capacidades, sua força, sua destreza, sua inteligência, sua habilidade, sua motricidade. Nós somos capazes de trabalhar, mas nós trabalhamos também enquanto sociedades. E aí a sociedade existe uma série de relações de trabalho, que eu acho que é o que importa aqui na sociologia. Então a sociologia sempre está preocupada em estudar relações sociais, e no caso da sociologia do trabalho, a principal relação que nós estudamos são as relações de trabalho. Beleza? E que relações são essas? A gente. Vou falar disso aqui primeiro. Que relações são essas? Basicamente, hoje a gente está aqui para falar de duas, né? O trabalho, quando ele é capaz de fazer a sociedade se reproduzir e perpetuando-se ao longo do tempo em suas estruturas, em seus valores, em suas normas, em suas regras, ou quando o trabalho está relacionado à transformação social, que é quando o trabalho é capaz de colocar a sociedade para se questionar, se romper com normas, desestruturar estruturas e criar novas instituições, novas regras e novos valores sociais. Beleza? E aí, o que na sociologia, o que tem dentro da sociologia que fala sobre isso e que seria conveniente a gente trazer aqui para o ensino médio para falar um pouquinho para vocês? Acho que, em primeiro lugar, a gente conhecer um pouquinho da sociologia clássica, que é essa sociologia que a gente insiste em trazer para vocês, aí do Marx, do Weber, do Durkheim. Esses caras ajudaram muito a gente a entender a sociedade que a gente vive hoje, porque eles viveram o estopim dessa transição do tempo antigo para a modernidade, onde o capitalismo começa a se edificar, tornando-se a grande estrutura, o grande sistema social em que vivemos hoje. Então, Karl Marx, por exemplo, quando ele falava do materialismo histórico dialético, ele tentou mostrar como ao longo do tempo e ao longo da história, o trabalho dele é profundamente histórico, como ao longo da história as sociedades tentaram resolver suas questões materiais.
Então, ao lidar com o meio ambiente, ao lidar com suas técnicas, com o domínio dos seus conhecimentos, as sociedades foram sobrevivendo, edificando suas normas, suas regras, sua moral, seus costumes, tudo em torno do trabalho. Então, olha aí como é legal. O trabalho sempre como uma categoria fundamental para a gente entender a nossa sociedade. Karl Marx, um dos nossos maiores intelectuais de todos os tempos, um dos sociólogos mais importantes que nós trazemos no ensino médio, tratava o trabalho como a base da sociedade. O trabalho é tão importante que ele seria o motor do principal motor da sociedade, que é a luta de classe. Beleza? Estudem um pouquinho sobre isso e se quiserem, se procurarem entender sobre o materialismo histórico dialético, procurem entender o termo alienação. Quando Marx fala de alienação, ele está se referindo ao fato de que o trabalho, que é uma condição que me faz humana, pode inclusive ser expropriado de mim, tirado de mim, alienado de mim, para servir apenas aos interesses do capitalismo. É um trabalho profundamente incrível, que eu não teria tempo para falar sobre tudo aqui agora, mas eu indicaria vocês a procurar esse termo, materialismo histórico dialético, e esse outro termo também, alienação. Beleza? Um outro sociólogo que fala para a gente um pouquinho sobre o trabalho, e tem o trabalho como uma das suas categorias principais para falar sobre sociologia, é o Emile Durkheim. O Emile Durkheim se interessou sobre o papel do trabalho e de como as sociedades se dividem em torno das funções que cada um de nós exerce na sociedade. Então, a partir daquilo que eu faço, eu tenho uma função e essa função me faz existir dentro de um grupo. Da mesma maneira que uma célula, ou um órgão, um organismo, um tecido que nós temos no nosso corpo, cada um com a sua função, desempenhando uma característica importante, que tem a sua relevância e que, somados a um todo, servem para manter as coisas em funcionamento. Por isso que essa palavra funcionalismo também é tão importante para a gente entender o Durkheim. Quem quiser se aventurar aí para entender esse francês, que também foi super importante para edificar a sociologia, que ajudou a sociologia a ter um método, a ter uma metodologia, a ter conceitos importantes, inclusive tem importância para a gente cunhar o nome, sociologia. Então, se alguém quiser se aventurar aí nesse francês, o nome dele é Émile Durkheim, ele escreveu um livro extremamente importante chamado A Divisão Social do Trabalho, e lá ele explica um pouquinho sobre isso, sobre como o trabalho é importante para dar função, para dar papel para cada um de nós. E é muito legal porque ele tira a ideia, ele abrange, o conceito de trabalho dele é muito mais abrangente do que o conceito de emprego, que é onde a gente veio parar hoje em dia, né? Nessa questão da reprodução social, de que a gente faz as coisas por um dinheiro só para sobreviver em meio à nossa sociedade. E aí a gente acaba reproduzindo as coisas, muitas desigualdades, muitos valores que a gente às vezes nem compactua e que a gente acaba desenvolvendo no nosso dia a dia. E por último, o Max Weber, que também é o alemão Max Weber, né, o responsável por escrever tantos livros lidos em tantas áreas do conhecimento, tão renomado. O Max Weber escreveu sobre diversos temas, mas um tema muito legal que ele escreveu foi sobre a racionalização do trabalho. O tanto que o trabalho hoje, daquela sociedade que ele vivia lá em 1900, 1890, 1880, e o tanto que essa sociedade era trabalho, era baseada no trabalho. Era o trabalho que te fazia existir, era o trabalho que te fazia ser alguém, era o trabalho que dizia quais seriam as condições que você enfrentaria na sua vida. Porém, um trabalho bem diferente do trabalho anterior, da época do campesinato, da época do feudalismo. Agora, um trabalho muito mais voltado ao uso das tecnologias, ao uso da energia, ao uso da racionalização, das fórmulas matemáticas, das metodologias científicas e de como esse trabalho vigoroso do capitalismo, que produz a todo momento, a todo custo, precisava de uma forma diferente de pensar. E aí tem um livro muito legal também dele, que chama Política como Vocação, e aí o outro versículo, outra parte do livro que chama Ciência como Vocação, ele mostrando como essa questão do trabalho, que em algumas culturas é vista de uma forma, em outras é vista de outra, ajuda muito a gente a entender como o trabalho se modifica ao longo do tempo, o seu sentido, o seu significado,
E aí o que eu queria finalizar dizendo é que quando a gente pensa na categoria trabalho, a gente sempre está pensando numa categoria importantíssima, numa área importantíssima da existência do ser humano, da existência das sociedades. Trabalho é um campo cheio de conflito, porque dentro do trabalho sempre tem as classes do trabalho. Então, essa parte que é a contribuição que o Marx fez. O trabalho também ele ajuda a estruturar a sociedade, a nos dar função, prestígio, status, que são coisas extremamente relevantes para a vida em sociedade, e o Durkheim nos ajuda a entender isso, como cada trabalho desempenha uma função e anexa a esse trabalho um tipo de prestígio, um tipo de status, e por último Weber, que nos ajuda a entender a transição do trabalho do antigo regime para o trabalho que agora existia na modernidade, que é um trabalho totalmente diferente, muito mais cheio de, de novidades. Essa novidade que o capitalismo e o tempo moderno trouxe para ele e para a gente seria a contemporaneidade. E aí, quais são as questões principais, então, para finalizar, quais são as questões principais da contemporaneidade em relação ao trabalho? Trabalho, carteira de trabalho, que a gente está discutindo aqui no Brasil desde a transição do século XIX para o XX, né? Então, desde 1900 que a gente discute sobre as condições do trabalhador, os direitos do trabalhador, os deveres do Estado para com o trabalhador, os deveres do empregador para o empregado. Fortalecer as relações de trabalho formais, que é o que a gente chama de emprego. Beleza? Outra questão que é muito relevante no trabalho no Brasil é a questão da tecnologia. É no mundo inteiro, tema urgente e super atual para falar de trabalho, falar do papel das tecnologias para mudar o trabalho. Tanto que é o capítulo 5 do livro de vocês, do livro didático de vocês. Beleza? E outra questão, por último, também uma questão muito relevante em relação ao trabalho é a questão da estratificação social. Então, lá, o Durkheim falou que a sociedade se divide por termos de funções, desembocou que hoje nós temos um conflito sério em relação às profissões e aos trabalhos. Tanto que há pouco tempo que a profissão de dona de casa foi considerada um trabalho. Todos nós já sabemos o trabalho que dá ser dono de casa, mas a pessoa não podia se aposentar, não podia usufruir das relações de trabalho que foram edificadas, da legislação trabalhista que foi construída pelo Estado brasileiro nos últimos anos. Então é uma área muito legal, é por isso que muitas vezes vocês ligam a televisão e está falando sobre trabalho, sobre emprego. É por isso que no jornal fala sobre trabalho, sobre emprego. É por isso que na literatura, na música, na arte, no cinema, desde Charles Chaplin, muito antes dele, até passando agora por Falcão, Meninos do Tráfico, do MV Bill, e tantas outras reflexões artísticas que nos levam a entender o trabalho como esse fenômeno tão importante que ele é para as sociedades, beleza? Agradeço a todos por terem vindo, agradeço ao Marco e a Andressa por estarem servindo aí de ouvintes para essa aula. Gostaria que essa aula chegasse ao máximo de estudantes possíveis, e se você viu, não deixe de fazer a atividade ou desse vídeo, ou do vídeo anterior, da professora Andressa Mazires, ou do vídeo seguinte, do professor Marco Aurélio. Beleza? A gente quer que vocês vejam os 3 vídeos, se possível, e escolham um desses 3 para desdobrar em atividades, e a gente vai estar recebendo todas elas no Encontro com a Sociologia, nas sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Beleza? Tchau!